Para ficar mais apertado para o seu lado aí, vou chamar aí também mais um mineiro, que além de grande amigo, outro grande cirurgião, dos mais renomados de Minas Gerais. Convido, então, o doutor Ricardo Procópio para falar para a gente, então, sobre roteiro prático para o tratamento endovascular das doenças venosas trombóticas. Boa tarde, agradecer o Eliúde, né? E também parabenizar o doutor Elias pela jornada. A gente está aprendendo muito. Hoje de manhã foi bem interessante. Bom, foi me pedido para dizer um roteiro prático sobre o tratamento das doenças venosas de forma endovascular. E a gente sabe que a anticoagulação, que é o tratamento padrão, ela tem 3 objetivos que ela consegue fazer, que é evitar a embolia pulmonar, é o primeiro, diminuir a recorrência e a progressão. Só que chega em uma parte, que é a síndrome pós-trombótica, que ela tem pouco efeito. A gente sabe que, no final de um ano, no máximo a metade dos pacientes vão ter uma recanalização adequada e sem refluxo. Quando a gente olha os pacientes com trombose ilíaco-femoral, que são submetidos apenas à anticoagulação, nós vemos um número grande de pacientes que vão, além de ter pressão venosa ambulatorial, sintomas de IVC, quase todos, mas em 15% são sintomas graves. Úlceras venosas realmente atrapalham muito a qualidade de vida. Quanto maior, mais intensa essa síndrome pós-trombótica, vai ser pior a qualidade de vida, isso tem um custo elevado, as úlceras venosas, tanto para o paciente, em questão de sofrimento, de cuidados, e é uma grande causa de absenteísmo no trabalho, né? Então, influencia em outras coisas. A gente sabe também que a obstrução proximal vai promover um dano e um refluxo valvar. Quanto maior a associação da obstrução e do refluxo, maior a chance e a intensidade dessa síndrome pós-trombótica e, teoricamente, então, você recanalizando proximal, você vai diminuir ou impedir esse refluxo valvar. A gente vê aqui, nos pacientes que foram submetidos à trombólise por catéter versus anticoagulação, a função venosa foi normal em 72% dos pacientes com tratamento invasivo e apenas 12% dos pacientes são anticoagulados em 6 meses. Quando a gente vai olhar em 5 anos os sintomas, a parte clínica, a gente vê que 80% quase dos pacientes recanalizados tinham sintomas leves e apenas 30% dos que foram só anticoagulados. Então, a gente percebe que a anticoagulação isolada ela é ineficaz ou tem um resultado menor do que a gente gostaria para prevenir a síndrome pós-trombótica. Então, quando indicar a TVP proximal, ilíaco-femoral, pacientes jovens e ativos, com boa expectativa de vida. E aí o sintoma é muito importante, no agudo, é o paciente com dor, edema intenso, às vezes você tenta uma anticoagulação 3, 4, 5 dias e ele tem, os sintomas persistem, usam morfina e não conseguem, às vezes, nem firmar o pé, ou os com flegmásia, que fica mais tranquilo. E no crônico, os pacientes que realmente têm síndrome pós-trombótica e ou úlcera venosa com claudicação. Só para a gente definir, a TVP proximal é a que vai ter trombose da veia femoral comum e ou ilíaca, e isso é interessante, né, nos estudos do Strange, quando ele começou a fazer o duplex, que ele meio que definia que os pacientes começavam a trombose ou na femoral comum ou nas veias gastrocnêmias, né? E você vê que 1/4 dos pacientes que têm trombose tem acometimento desse sistema, ele recanaliza ainda pior, você tem um risco o dobro de ter uma síndrome pós-trombótica e recorrência. Então, não há uma coisa que tem que deixar bem claro. Uma trombose infrainguinal isolada, que é a mais comum de poplita, femoral e tudo, ela não traz benefício nenhum de qualquer intervenção. Para planejar, a gente usa o duplex, a gente vai ver onde que está obstruído, se tem ou não tem refluxo, a gente tenta fazer todo mundo em pé, se as veias femorais estão pérvias, a gente já vai pensar no acesso, né? E vai também olhar os diâmetros dos vasos para ajudar a gente a escolher os materiais. Quando o nosso duplex deixa dúvida, não resolve, a gente vai lançar a mão de outros exames e, assim, pacientes jovens, trombose bilateral, sempre acaba tendo uma hipoplasia, uma genesia, alguma malformação do eixo ilíaco-cavo, a gente sempre usa esses exames maiores. E aí, no passo a passo, a gente tem vários passos, eu vou tentar dizer sobre cada um. Qualquer veia pode ser um acesso, como que a gente faz? Usualmente, na aguda, como essa trombose, raramente ela vai poupar o eixo fêmuro-poplita, a gente vai fazer a punção da veia poplita, paciente em decúbito ventral, e quando ela poupa, a gente pode puncionar mesmo a veia femoral, a femoral superficial, na coxa. A veia femoral contralateral a gente usa mais para nos ajudar a ver a bifurcação,
E, às vezes, quando a trombose é muito extensa, tem pessoas que sugerem que você puncionaria as veias tibiais e a veia poplita fazendo 2 acessos, principalmente para trombólise. Já na crônica, a maioria das vezes, a gente vai usar a veia femoral da coxa. É importante, quando a gente vai recanalizar uma trombose crônica, que o paciente que tem uma oclusão de todo o eixo ilíaco, o eixo infrainguinal, a chance, mesmo que você abra o eixo ilíaco, de melhorar os sintomas é muito pequena. Ele não vai ter fluxo, provavelmente nem esse eixo ficaria aberto. Então, é muito difícil ter resultado com o eixo femoral-poplito sem nenhuma recanalização. Mas, nesses casos, o acesso pela veia jugular, 2 acessos usualmente são necessários, ou pelo menos a veia femoral contralateral. A gente sempre tenta usar um kit de micropunção ou introdutor pediátrico, radial, sempre usar ultrassom, principalmente no caso agudo, quando a gente vai puncionar a poplita, ela está com trombo, não vai ter refluxo, e você não quer puncionar uma artéria e ter que suspender seu procedimento pelo risco de sangrar com o uso do trombolítico. Então, o primeiro passo depois do acesso é fazer uma flebografia, confirmar os seus achados, para você avaliar o que você vai precisar de fazer e como. Quando você usa acessos mais distantes, é sempre bom você ter uma bainha, um introdutor longo, próximo do local de obstrução. E o fio que a gente mais usa é o fio hidrofílico mesmo, stiff. Eu gosto muito da ponta reta e a gente usa bem o terumo. Às vezes, principalmente nos casos crônicos, que no agudo quase sempre passa, mesmo quando está associado a Mayturner, mas aí a gente vai precisar de outros guias. Então, a gente tem, por exemplo, esse guia de oclusão crônica 018 da Assar Rastato, a gente usa o V18 e, às vezes, é necessário usar catéter de oclusão crônica. Mas, no dia a dia, a gente usa muito pouco os catéteres, mais os fios guias. E agora, no paciente agudo, depois que fez a flebografia e o primeiro passo até aqui é igual, é de cruzar toda a lesão, nós vamos ter que tirar o trombo. E temos 2 opções. A trombólise dirigida por catéter, onde você vai pôr um catéter multiperfurado na maior extensão possível do trombo. Por quê? Porque você precisa que o trombolítico chegue dentro desse trombo. Se você faz uma trombólise sistêmica, como faz, por exemplo, infarto, embolia pulmonar, ele vai chegar só nas bordas do trombo e não tem resultado nenhum. É bem tranquilo, o problema é o seguinte, você vai fazer uma infusão de trombolítico de 10 a 15 miligramas, é muito mais importante o volume, às vezes você diluir 10 miligramas em 1.000 ml de soro, injetar, por mais que vai ser meia hora de mão, porque isso que vai fazer o contato, é menos a dose, mais que você faça entrar em contato. A gente usa RTPA, a estreptoquinase está bem pouco utilizada, e depois de uns 30 minutos que você fez, você vai fazer uma flebografia para ver o que aconteceu. Só que a maioria absoluta desses pacientes, se não todos, vão precisar de manter essa infusão no CTI, uma dose em torno de 1,5 mg por hora de RTPA. Sempre lembrar que o RTPA dissolve o trombo, mas se você não tiver nenhum anticoagulante, esse trombo se forma imediatamente. Então, isso a gente já aconteceu, vai para o CTI, a pessoa acha, não, já que tem trombolítica, eu tiro a heparina. Aí trombosa tudo de novo e volta. E quando o paciente vai para o CTI assim, gente, a gente tem que fazer uma lista. Não funcione nada desse paciente, porque usualmente é um paciente saudável, a gente escolheu fazer isso, né? E eles inventam na rotina, vamos fazer uma gasometria arterial. Aí precisa depois uma síndrome de compartimento no braço e tudo. Então, tem que escrever. Não funcione o paciente. E vão fazer exames seriados, não tem um critério, a gente sempre faz, e a gente usa mais o fibrinogênio. Quando o fibrinogênio cai de 100 a 150, a gente deveria parar, repetir isso em 4 a 6 horas. Se ele continuar abaixo, não deveria usar mais trombolítico. E a gente fez o paciente na quinta, na sexta você olha, ele está bem, a perna não desinchou ainda, às vezes você espera um pouquinho, vamos deixar até no sábado. A perna começou a responder, você já traz esse paciente. O objetivo é o menor tempo possível de trombolítico, que a maior complicação aqui é sangramento, que pode ser intracraniano e, às vezes, fatal. Bom, a outra opção é a trombectomia, ela é muito mais interessante por vários aspectos, e ela consiste na remoção mecânica do trombo através de dispositivo endovascular específico. Eles fragmentam, aspiram, retiram esse trombo e pode ou não ser associado à trombólise. Mas mesmo quando que a maior vantagem é não usar trombolítico, você vai usar só durante esse momento, então você diminui muito esse risco de sangramento. A gente tem alguns dispositivos, o penumbra, o índigo da penumbra, esse aqui é o CAT 8, que ele é 8 frentes, mas está chegando 12, que é o que usa para embolia pulmonar e está tendo resultados excelentes. Como o AVC agora e o infarto são doenças mais de tratamento agudo, de recanalizar, eu acho que isso vai começar a passar para outras áreas, justamente pela segurança que os dispositivos podem dar. Mas isso é a minha opinião. O angiogete a gente já usou muito, é um bom
dispositivo, ele só tem um grande problema, que é a hemólise, e quando você faz um paciente jovem, no outro dia você vê a urina escura, realmente é uma coisa que não é nada agradável, e tem pacientes que precisam de hemodiálise pelo menos por um tempo. Então, esse é o grande problema da Georgette. Ele tem um tempo, às vezes você tem que quer mais trombo, quer tirar mais trombo, e você não pode, que você já passou o tempo seguro. E o Aspirex, que é mais antigo e, de alguma forma, a gente não usa tanto, mas que ele poderia ser usado nesse território. Isso aqui é só para a gente ver. Essa aqui é uma paciente, e eu acho que alguém vai ter que clicar no vídeo para mim. Só esse amarelo. Opa, desculpa, vai. Agora ele vai rodar. Então, essa paciente jovem teve um trauma de bicicleta, uma trombose extensa. Se a gente vê aqui nos locais sem subtração, começava lá na femoral, abaixo da cabeça do fêmur. Estava muito sintomático, uma semana de tratamento, não foi bem. A primeira trombectomia com dispositivo índico, vocês veem que limpou toda a veia ilíaca externa, mas ficou uma lesão importante ali na femoral comum, trombo. Isso eu achei bem legal desse dispositivo, você consegue escolher aonde você vai. Continuamos, limpamos lá embaixo, limpamos ali, a gente vê que... Clica de novo no vídeo, por favor, no amarelo. Tem uma May Turner lá em cima, né? Essa paciente já tinha tido uma trombose há um ano, recanalizou e ficou super bem, deixou uma lesão, mas voltou depois desse trauma, teve cirurgia e teve uma recidiva. Vocês veem que tem um estreitamento bem importante lá em cima, e olha o tanto de trombo que a gente conseguiu retirar, era até um pouco mais do que isso. Bom, o próximo passo, depois que você recanaliza e tira os trombos, e agora já vai voltar tanto para a aguda para a crônica, quer dizer, o que você faz a mais na aguda? Tira trombo. Você vai colocar o stent. Para essa paciente, a gente conseguiu, pelo acesso contralateral, ver bem a bifurcação. Então, na segunda foto, a gente vê o catéter aqui, e a gente usou o catéter para nos guiar do nosso caminho, onde a gente gostaria de deixar esse stent. Balonamos, e a imagem talvez não tenha ficado bem, boa, mas não sei se vocês conseguem ver como que o stent está todo amassado, ele não conseguiu abrir. E aí, essas horas que a gente lança a mão, né, de balões que tem mais pressão, porque quanto maior o balão, usualmente menor a pressão que você pode usar. E tem alguns balões que inicialmente foram usados para fístula, mas são bem utilizados para doença venosa, que eles têm uma alta pressão de ruptura e permite que a gente chegue no tamanho adequado do vaso. Outra mudança nova são os stents venosos. Qual que é a grande vantagem deles? Porque eles têm diâmetros maiores, 14, 16, 18. Essas veias, uma coisa que a gente sempre faz é subestimar o tamanho. Eles têm grandes comprimentos, então a chance de migração é menor. Eles têm uma maior força radial, ao mesmo tempo que eles são mais flexíveis. E eles têm uma outra vantagem que eu gosto bastante, é que você sabe bem onde ele vai parar. Aqui, então, só para a gente ver, a gente pôs o stent na veia ilíaca comum. E vocês veem lá na veia femoral que ainda ficou uma lesão. Então, o que a gente fez? É muito importante um bom fluxo. E a gente sabe que na artéria a gente não cruza o ligamento, mas aqui a gente pode cruzar. Então, nós optamos por colocar um stent aqui, e se vocês veem, olha como que ficou o resultado final, como se ela nem tivesse tido trombo, e lá em cima na cava, aberto tudo, o stent passando o ligamento. É muito importante você garantir o inflow. É melhor você pôr um stent na femoral do que não ter inflow. Isso aqui é só para vocês verem o início e o final. Bom, não há consenso, a gente quase nunca usa filtro, não vejo vantagem, e a gente utiliza só se tiver trombo móvel, e nenhum estudo Cavent Attract teve embolia pulmonar. Tá? Pós-recanalização, anticoagulação na aguda, e pelo tempo que a doença de base gera, um paciente, por exemplo, vamos supor, com uma neoplasia, até que ele trate isso, um paciente que só tem um May Turner, 6 meses. E manter antiagregado, ninguém sabe qual é o melhor, como faz. Na crônica, só antiagregação, mas apesar de que algumas pessoas usam anticoagulante por 1 a 3 meses, por vontade, né? E concluindo, a síndrome pós-trombótica é uma condição relativamente comum, ela impacta de forma significativa a qualidade de vidas.
Hoje nós temos terapias disponíveis com bons resultados para recanalizar tanto no agudo e no crônico, mas é muito importante a gente não tratar a lesão e exames, mas tratar os pacientes. Essa talvez seja a coisa mais importante. Com esses exames hoje, foi a discussão até na síndrome de congestão pélvica, a gente pode até ficar tentado, mas o benefício fica bem limitado. Muito obrigado. Convido aqui, então, agora os doutores, o doutor Juliano Sandri e a doutora Gislaine, para nós iniciarmos os debates. E acontece, sabe, Ricardo, trombose acontece quando você menos espera e quando você subestima alguma situação de risco em que você não faz aí uma proteção adequada. Nós tivemos um caso, Juliano, um caso de um paciente jovem. Esse paciente, só para iniciar o debate, esse paciente ele já teve um episódio de trombose venosa há um bom tempo, tinha um refluxo sem uma recanalização no segmento ilíaco, e ele tinha uma úlcera venosa, aliás, uma úlcera varicosa, e ele fez um ponto de varicorragia no leito da úlcera. E eu já tinha passado por algumas situações, vários episódios de varicorragia, e nós decidimos, então, fazer 1 ml no nicho ulceroso para controlar aquela varicorragia e, se possível, fechar a úlcera, com 1 ml apenas a 1,5% de polidocanol. Com 7 dias fizemos sistema de contenção, todos sabem que eu uso borracha GVA junto com bota de una, funcionou muito bem, a úlcera praticamente fechou com 7 dias, isso foi numa quinta-feira. Quando foi no domingo, o paciente muito bem, tinha tirado o sistema de compressão, já passando para meia elástica. Quando foi no domingo, esse paciente apresentou, me relatou no Zap, eu sempre deixo em contato, que começou a sentir um desconforto com o sistema. Eu estava usando o K2, um sistema de contenção de baixa elasticidade. Aí eu pedi para ele tirar tudo, perna para cima, e pedi para ele monitorar. Na segunda-feira, ele já falou, a perna aumentou um pouquinho o volume. Aí eu falei assim, bom, já estava com o cabelo em pé, 6 horas da manhã. Um pouquinho quanto? Um pouquinho, 3 centímetros de diâmetro. Aí eu falei, bom, isso é um pouquinho para você, mas para mim é um pocão. Rapidamente para o consultório, e a gente foi, então, em busca de fazer o tratamento na fase aguda. Né? E aí depois o Juliano vai complementar a história de como evoluiu. Graças a Deus evoluiu de maneira, dentro da situação satisfatória. A úlcera até fechou, praticamente, acho que já está fechada. Mas a lição que ficou nesse caso é que a gente não pode desvalorizar e menosprezar qualquer patologia trombótica que qualquer paciente tenha apresentado ao longo da sua vida. Acho que essa foi a maior lição que eu tive nesse caso. Então, a partir de agora, tromboprofilaxia para todo mundo. Né? E eu começo, então, exatamente colocando aí o Juliano para fazer os questionamentos nas 3 apresentações. Obrigado. Esse caso foi um caso muito interessante, porque esse paciente ele até complementa a história natural da doença venosa ilíaco-femoral. Ele teve uma trombose com Covid em 2020, e, na ocasião, ele não fez o tratamento adequado. E ele acabou, isso a gente só descobriu no histórico depois, quando foi que o Eliud encaminhou ele para mim, no hospital. E quando eu fiz a angiografia diagnóstica, ele tinha uma oclusão crônica do segmento ilíaco-femoral, e eu não conseguia recanalizar. Quer dizer, eu conseguia até atravessar e voltar para cá, mas aí quando eu vi, eu achei que eu estava por fora do eixo, nem optei por não dilatar. Fiz só a trombectomia venosa femoral comum, ali externa, ali onde recanalizava, e o segmento femoropoplíteo, e ficou bom, e eu não recanalizei o eixo ilíaco-femoral, mas ele foi um paciente que justamente teve uma trombose ilíaco-femoral, e ele tinha um membro todo tatuado, né, ele evoluiu com varizes de grosso calibre e fez uma úlcera, quer dizer, entrou naquela casuística das tromboses ilíaco-femoral que fizeram 15% de manifestação grave. Né? Mas com tratamento do que sobrou, deu para cicatrizar a ferida, ele vai ficar condenado a meia elástica para o resto da vida. Então, eu acho que é muito importante. E eu, assim como o Ricardo, a gente tem sido agressivo com as tromboses venosas ilíaco-femorais. Geralmente, paciente jovem, a gente tem tratado mesmo. Eu acho que cada um vai escolher o seu método. Se gosta de usar mais penumbra, eu tenho usado o Angiojet. Todos os pacientes fazem hemólise, e todos eles fazem hemoglobinúria já no POI, na verdade, nem no dia seguinte. No dia seguinte, você tem que chegar e já esperar ver a urina clara, porque a gente hidrata esses pacientes muito bem na véspera, hidrata durante,
e no dia seguinte já chego querendo ver urina clara, não quero ver mais nenhuma urina. Mas já usei o Aspirec, já usei o Penumbra, acho que todos funcionam muito bem. E a nossa conduta tem sido essa, tentar fazer em um tempo só e sempre fazer fibrinolítico no intra-op, 15, 20, 25 miligramas, dá aquele tempo de espera e depois se complementa com o método com o método mecânico. Né, e tentar limpar tudo, deixar mais de 95% de preferência do eixo limpo. E tem que ter importância realmente para o leito doador, né, onde vai vir o inflow, porque se você deixar ali uma lesão meia boca, vai fechar. E outra coisa muito interessante que a gente aprendeu foi que, às vezes, você tem ali, faz uma angioplastia com balão, tem uma lesão na femoral comum, e você acha que respondeu bem, você não coloca stent. Esse paciente vai reestenosar e vai trombosar, porque a lesão ela vai ceder temporariamente, a angioplastia de balão de alta pressão, e depois ela vai voltar. E os casos que a gente teve falência precoce foi justamente isso, geralmente. A gente, não ficou bom aqui a angioplastia, não precisa botar stent. Você tem que voltar depois. Então, acho que a gente concorda praticamente tudo, só o tipo de stent que a gente não vai concordar. Ainda tenho usado muito o wall stent, eu brinco com o Ricardo. Eu estava até usando o Venovo ultimamente com o wall stent para cruzar a interlinha, mas aí o Venovo saiu de linha por enquanto, né? Então voltei para o wall stent convencional. Em relação à palestra do Dr. Túlio, acho que não tem muito o que acrescentar. Só concordo absolutamente com você quando a gente... É o que eu chamo de terrorismo médico, né? Que são aquelas questões que a gente ouve no consultório e isso, para mim, nunca desceu. E que bom que as diretrizes têm batido em teclas específicas agora que nos fornecem argumentos, inclusive, para não ter esse tipo de conduta. E eu acho interessante quando, às vezes, você observa algum grupo aí de debate da sociedade, mesmo quando alguém toca no assunto desse, as pessoas... para defender as posturas, mesmo equivocadas, ficam emocionadas, é uma coisa impressionante. Realmente é algo que a gente tem que prezar pelo nível de evidência mais elevado e está aí, né? A sociedade tem se esforçado para fornecer esses níveis cada vez mais sistematizados, cada vez mais mastigados, né, na forma de quadrinhos, então a gente não tem desculpa para não seguir isso. E a sua palestra, muito interessante, realmente é um tema novo, não tenho... A gente faz aqui todos os métodos, mas a gente não pensa em ficar medindo marcador inflamatório. Acho que essa é a importância da área da pesquisa básica aí. E os frutos que vão ser colhidos depois vão ser desdobrados em vários outros trabalhos ainda, provavelmente, que vão nos dizer o caminho. Então, não tem nem muito o que comentar, só dar os parabéns. Acho que o Juliano comentou bem, não vou me estender muito, mas parabenizar o Breno e o Ricardo. Excelente palestras que eles fizeram para a gente. E queria, se o Dr. Túlio pudesse, falar um pouquinho para a gente sobre a questão da tromboprofilaxia em relação àquele grupo que o senhor considera de baixo até moderado. Qual são aquele grupo, Dr. Túlio, que o senhor considera assim, que a gente poderia começar, vamos dizer assim, para a doença venosa crônica mesmo, né? Uhum. Que o senhor acha que hoje em dia a gente poderia começar, e o que usa, se é realmente a rivaroxabana, o senhor acha que seria a escolha? Aquele de baixo a moderado, que hoje em dia a gente deve se atentar um pouco mais para começar. Boa pergunta, mas a resposta científica plena nós não temos. O de baixo risco, você não vai fazer nenhuma profilaxia, né? A não ser pôr o paciente para andar. Né? E como que eu sei se ele é de baixo, moderado? A gente vai usar, a gente em particular, usa Caprine no nosso setor, na nossa unidade, e aí é o Caprine que decide. Não é porque é cirurgia de varizes que você tem que fazer mais. Isso tudo aí é opinião, igual o Juliano falou ali. Às vezes eu fico olhando lá nos grupos, eu nem tenho comentado mais, porque é o que ele falou, são opiniões emocionais, né? Então, assim, não tem nada a ver com ciência. Né? E a gente viu até recente, infelizmente, dizendo que varizes é um problema muito sério, muito grave, que ter veia reticular pode significar uma doença absurda. A ciência não concorda com isso, né? E nós mostramos aqui. E agora, do moderado e para o alto, o moderado, às vezes, você pode usar a quimioprofilaxia, mas aí o que vai determinar? É câncer, idade, índice de massa corpórea, doença cardíaca, história prévia de tromboembolismo venoso, aí são os fatores Caprine mesmo. Alto risco, moderado a alto risco, quimioprofilaxia.
igual para todo mundo, seja para uma hérnia inguinal, seja para uma tiroidectomia, ou seja para uma varicectomia. Não é que a doença venosa ela é mais trombogênica que as demais. Perguntas da plateia, doutor José Marcelo. Túlio, você falou de todos os parabéns primeiro, as palestras foram excelentes. Depois vamos conversar com você também sobre esses marcadores, que eu adoro essa área. Você falou de todos os guidelines, né, de todas as indicações de endolaser, tudo. A gente, durante muito tempo, tentou fazer uma crossectomia com preservação da veia safena. Aí você pegava, às vezes, um paciente com uma safena de 7 milímetros, tratava, aí ficava uma veia de 4 milímetros, mas que, se fizesse ultrassom, tinha insuficiência. Aí o pessoal do endolaser fala o seguinte: não, tem que queimar essa veia. Qual a sua opinião? A minha tese de doutorado foi em cima disso. Foi qual que era, tentando identificar o melhor grupo no qual a preservação da safena se daria. Só que foi um estudo transversal, então assim, a gente não tem segmento, e nós determinamos alguns grupos mesmo. Basicamente foi o diâmetro. O diâmetro correlacionou não só com o CEAP, mas com a gravidade do refluxo. Nós quantificamos o refluxo de todos aqueles pacientes, foram 120 e tantos, completa tomografia ar. Aliás, tem muita coisa sobre HIT nessa diretriz, tem muito sobre pletismografia, mas eu só pincelei os principais. E eu acho que é uma discussão, porque antes a gente discutia muito isso, porque era o único substituto arterial que a gente tinha até 20, 30 anos atrás. Hoje não, hoje você tem tanto para coração quanto para membro. E aí você tem toda a razão em levantar essa questão novamente. Por quê? De repente, quando chegou a termoablação e quando chegou a espuma, perdeu-se essa história de preservar a safena. Eu acho que isso foi uma perda para a prática médica, a questão da preservação. Então, assim, eu indico abordagem, aí você vai perguntar para mim, baseado até no meu estudo do doutorado, que inclusive serviu de referência, até hoje serve de referência aí para várias dessas diretrizes aí. Se for olhar, está lá meu trabalho lá, que nós publicamos naquela época. Por quê? A correlação do diâmetro com a intensidade do refluxo e com a classe clínica. Então, eu só indico a abordagem da safena quando o diâmetro é acima de 5,56, que foi o ponto de corte que nós vimos, no qual o diâmetro se correlacionado com o aumento do refluxo e com a piora clínica. Ficou uma veia insuficiente no Doppler, mas com 4 milímetros, sem sintoma. Você indicaria uma nova intervenção com endolaser? Depende do quadro clínico. Depende do quadro clínico. Se for uma recidiva, classe 2, pelo menos, né? Não recidiva de duplex, que tem lá o refluxo, o paciente não vê nada, mas recidiva com classe 2. E sintoma, qualquer método seria radiofrequência, espuma. Doutor Antônio Augusto? Esse é um tema fascinante. Flebologia é uma coisa muito difícil, porque, contrariamente ao território arterial, ela tem uma massa de subjetividade nas interpretações dos sintomas, no estabelecimento da correlacionável do sintoma com a doença, fora uma mistura que a nova flebologia criou no próprio conceito da doença venosa. Mistura doença com síndrome, esquece um monte de aspectos de doenças venosas que não são primárias ou mesmo secundárias, mais ligadas à própria veia. Por exemplo, o secundarismo fistular. Então, esse passou muito a abordar as questões tronculares, que aí eu acho que vi um viés, até certos critérios de diretrizes foram feitos muito mais para atender a demanda do mercado acerca dos novos métodos do que propriamente para resolver o problema da veia. Eu sou um cirurgião muito velho e, na realidade, nós fizemos um tratamento que foi o stripping
Tem sim, ninguém vai negar que não tenha lá suas complicações neurológicas, muita celulite pós-traumática, mas eu não posso dizer que eu vi, além do aspecto evolutivo natural da recidiva, da toda doença, não vou chamar recidiva, de evolução para varicosamento das veias pré-existentes, que faz parte, a meu ver, do contexto. Então, eu separo rigorosamente o contexto da síndrome da insuficiência venosa crônica de a doença varicosa, da doença trombótica, até a própria chamada síndrome pós-trombótica é uma síndrome de insuficiência venosa crônica. Conceitualmente se separou isso. Pegou desde a doença telangiectásica até a doença de manifestações clínicas características da insuficiência venosa crônica e botou tudo isso dentro de um pacote só. Então, todo colega mais novo, ele vai pegar um indivíduo e vai tratar sempre praticamente da mesma maneira, quando na realidade não é da mesma maneira que deva tratar todos os doentes de doença venosa. Eu tenho realmente sensíveis dificuldades de acompanhar essa evolução, conceitualmente. Lá no programa da residência, eu tento passar isso, mas me parece ser, e serei, acredito, uma voz solene no deserto, entendeu? Porque eu sei, Túlio, eu percebi, Ricardo, né? Tem um sentimento semelhante acerca daquilo que eu pude perceber subliminarmente, que vocês comungam de alguma maneira com esses conceitos que eu trago de longa data. Eu acho que a gente tem que parar de definir a doença venosa pelo seu tratamento, que é o que está se fazendo na era atual. Nós estamos definindo se a doença venosa ela é tratável dessa ou daquela maneira, entendeu? Mas sem se preocupar verdadeiramente com os aspectos fisiopatológicos daquela doença em si, que é o que realmente define como deve ser o tratamento, e não a imagem. Por exemplo, há alguns anos, e eu gostei muito, até sigo e recomendo junto do meu grupo lá na escola, que fazemos ainda a cirurgia convencional, não temos recursos para métodos modernos. Mas a crossectomia, por exemplo, mesmo quando ela será feita de maneira isolada, com preservação do resto, parcial ou totalmente, a gente só faz. Apenas a verdade, eu li o seu trabalho. E o que eu me lembro é que o plano de corte era 7,6 milímetros. Você falou aí agora de 5 e 6, alguma coisa assim, para fazer intervenção na crosta. Não, é porque 7,6 aí já é CEAP 4 para cima. Do CEAP 2 e 3 era 5,5, era por volta de 6 e pouquinho. O 7,6 aí sim, aí já foi mesmo. Aí já é uma boa indicação mesmo para, provavelmente, esse é o grupo que mais se beneficia da abolição do refluxo. Todos os demais, Antônio, e aí eu comungo da sua, todos os demais são passíveis de talvez não fazer a intervenção. Pois é. E há uma outra questão. Então, ou seja, nós não vamos tratar refluxo, nós vamos tratar paciente. Exatamente. Tá? Isso aí que tem que deixar claro. Não, e outra questão que eu lembro que, muito tempo, no Pan-Americano, eu conversava com Solange, e lá, num determinado momento, estávamos numa roda, eu falei que na doença venosa eu achava que o Doppler era um exame órfão sem a pletismografia. Eu acho que se atribui ao Doppler uma quantidade de informações que ele, quer dizer, atribui a ele muito mais predicados do que realmente ele tem. Eu acho que o Doppler, simplesmente, ele carece de uma quantidade muito grande de informações que são muito importantes no tratamento da doença venosa, inclusive da indicação de invasão ou não do indivíduo. Entendeu?
Então, eu sei, isso aí é uma conversa, né, que a gente pode interromper aqui, mas seria uma conversa muito longa para muitos momentos. Eu posso Obrigado. dizer o seguinte, que a pletismografia hoje, a gente reserva ela basicamente para pesquisa. Por causa da correlação, e o Doppler consegue informações, sobretudo com relação ao diâmetro da safena. Consegue quantificar esse refluxo. Então, você pega uma safena, como o Zé Marcelo perguntou, você tem uma... Esse refluxo não é significativo. Mas como é que você sabe disso? Porque nós fizemos essa correlação com classe clínica, classe CEAP e pletismografia. Nós quantificamos o refluxo com pletismografia. Sim, mas aí você não precisa fazer isso em todo paciente na prática do dia a dia. Entendeu? Então, a nossa questão é, com o diâmetro a gente consegue estimar, não com toda, né? Inclusive, tem uma sensibilidade, uma especificidade que não é 100%. De maneira indireta. Muito obrigado. A discussão sobre isso aí, ela vai a tarde inteira, e várias Coca-Colas e suco de laranja. Né? Bem, amigos, vamos dar por encerrado, então, essa sessão. Muito obrigado a todos, uma salva de palmas aos senhores. E vamos passar de imediato para a próxima apresentação e a seguir, então, um coffee break.